No programa Caminho do Sucesso de hoje, daremos sequência à reforma tributária no episódio 6. É fundamental esse tema para o sucesso das empresas em geral. Não deixe de mandar o seu like para este canal, para que a gente prossiga desenvolvendo esses trabalhos em prol da comunidade. Nesse programa, no episódio 6, nós vamos ter os seguintes índices. Primeiro, vamos ter a operacionalização do IBS e também da Receita Federal do Brasil. Vamos abordar a questão do cadastro dos contribuintes e também como será feita a apuração do IBS e da CBS. No primeiro item, operacionalização do IBS e do CBS, temos que o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal do Brasil farão uma atuação conjunta e de forma integrada para a administração, tanto do IBS como do CBS, respeitando sempre as competências legais de cada entidade. Isto porque a Receita Federal do Brasil administra a questão do CBS e o Comitê Gestor administra o IBS. E nesse sentido, nós teremos que a plataforma unificada vai administrar o IBS e o CBS. E, inclusive, tanto com relação ao recebimento dos tributos, em gestão compartilhada entre o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal do Brasil. Também temos que na apuração do IBS e CBS, o Comitê Gestor do IBS e as administrações tributárias responsáveis pela autorização e recepção de documentos fiscais eletrônicos, eles devem observar forma, conteúdo e os prazos previstos em ato normativo conjunto do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal do Brasil. Ainda temos que esses documentos fiscais eletrônicos nas operações de bens ou serviços serão compartilhados com todos os entes das federações, quando da autorização ou recepção com o uso de padrões técnicos uniformes. Isto significa que esses documentos fiscais devem ser compartilhados tanto por todos os estados, todos os municípios e o Distrito Federal, juntamente com a União. Vamos falar então do cadastro dos contribuintes. Em relação a esse tema, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, as entidades sem personalidade jurídica que está sujeito ao pagamento do IBS e CBS, eles devem sempre ter um registro com identificação única com os seguintes critérios que seguem abaixo. Quando se tratar de pessoa física e no caso pessoa física, é necessário se identificar através do CPF. No caso de pessoa jurídica e entidades sem personalidade jurídica, o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, CNPJ, é que será considerado a sua identificação. Quando se tratar de imóveis rurais e urbanos, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, chamado de CIB, que será a sua identificação. Também temos que as informações cadastrais deverão observar princípios de integração, sincronização, cooperação e compartilhamento entre as administrações tributárias federal, estaduais, distrital e municipais. Ainda é necessário, neste tema de cadastro dos contribuintes, que o DTE, ou seja, o domicílio tributário eletrônico, será unificado para todas as entidades e demais pessoas jurídicas sujeito ao cadastro no CNPJ. O DTE, ou documento fiscal eletrônico,
deve ser emitido na realização de operações com bens, serviços ou importações com caráter declaratório e confissão do valor devido de IBS e CBS consignados no documento fiscal. Temos ainda que aplica-se esta obrigatoriedade nas operações a seguir. Nas operações imunes, isentas ou com alíquota zero ou suspensão, também é necessário. Nas transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, em muitas oportunidades, um contribuinte que possui filiais e sucursais, eles têm necessidade de transferir um estoque ou as mercadorias. E nesse diapasão, nesse sentido, é necessário que eles emitam esse documento fiscal eletrônico. Também todas as outras hipóteses previstas no regulamento que disciplina essa matéria. O documento fiscal eletrônico deve ser emitido no momento do fato gerador do IBS e CBS. Quando nascer o fato gerador, não se pode postergar e emitir o documento a posteriori. Temos também o tema apuração do IBS e CBS. Quais os critérios básicos que se usa para fazer essa apuração? Como critério básico, o primeiro item diz que a apuração, em regra, é mensal e podendo ser reduzido este prazo de acordo com norma regulamentar. Na verdade, período de apuração em geral na área tributária é de caráter mensal. Esta redução ela está voltada a diversos tipos de atividade, certos tipos de ramo que a administração tributária quer manter um controle maior, ou até exigir um recolhimento com prazo menor. Mas este prazo deverá estar constando de forma bem explícita em norma regulamentar. O regulamento deve, então, disciplinar o período de apuração, prazo para a conclusão desta apuração e a data de vencimento dos tributos. Então, se tiver algum tipo de operação de bens e serviços que deva ser emitido o documento fiscal e apurado num prazo mais curto que o mensal, isto será disciplinado e o contribuinte terá que fechar, vamos dizer assim, e concluir essa apuração e vencer o tributo e efetuar o pagamento. Esta apuração deve consolidar as operações de todos os estabelecimentos do contribuinte. Na verdade, pela natureza da sua atividade, se ele tiver 3 ou 4 ou 5 filiais, este contribuinte, ele deve fechar essa apuração no mesmo instante para todas as filiais, todos os estabelecimentos que ele dispuser. Da apuração ainda do IBS e CBS, nós temos que o pagamento e o pedido de ressarcimento deverão ser centralizados em um único estabelecimento. Este aspecto é fundamental, porque, em geral, é um princípio chamado de centralização. O contribuinte deve escolher um estabelecimento centralizador para que, neste caso, efetue pagamento e os pedidos de ressarcimento naquele estabelecimento identificado, no caso, pelo cadastro. Nos casos de regime específico de tributação, deve ser observada a forma específica nesta lei complementar. Para cada período de apuração, o contribuinte deve apurar de forma separada o IBS e o CBS. Ele não pode fazer uma mistura de IBS e CBS. Tem que ser identificado e apurado de forma separada
o valor que é devido ao IBS e CBS. A razão é muito simples. É que o IBS tem, na verdade, a competência dos municípios e dos estados, enquanto o CBS tem a competência da União. Temos também que lembrar que os pagamentos feitos pelo sujeito passivo, também chamado de split payment, que é a liquidação financeira, e outros tipos de pagamento, serão compensados quando da apuração do saldo apurado a pagar. O saldo apurado constitui dívida pelo contribuinte, é uma espécie de confissão de dívida, e é um documento suficiente para a exigência do valor do IBS e do CBS sobre as operações nela consignadas. Ressalte que se, através desse documento, a administração tributária, ao não receber ou deixar inadimplente o contribuinte nesse pagamento, é um documento suficiente para lastrear inscrição em dívida ativa e futuramente cobrança e execução fiscal. Quando da apuração do tributo a pagar e restar um saldo credor, o contribuinte poderá utilizá-la nos períodos subsequentes para ressarcimento ou compensação. Vamos agora, nessa oportunidade, abordar uma outra questão interessante. Trata-se da apuração assistida. Até o presente momento, nós tratamos de uma apuração, mas por iniciativa do próprio contribuinte, sujeito passivo. Mas existe a figura da apuração assistida, que é uma nova forma de apuração. Ou seja, o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal do Brasil poderão, nas suas áreas de competência, proceder à apuração assistida do saldo de IBS e CBS e apresentar ao contribuinte para os ajustes que couber, na forma e nos prazos definidos em regulamento. Quando essa apuração for assistida, o contribuinte só poderá fazer os ajustes que couber. Então, neste caso, ele já terá uma série de dados que já é elemento da apuração. O que caberá a ele é fazer os ajustes necessários e evidente, através de documentos probatórios que justifiquem esses ajustes. Essa apuração terá por base documentos fiscais eletrônicos, informações relativas aos pagamentos do IBS e CBS nas suas modalidades, quanto ao recolhimento, que estão previstos nos artigos 48 a 52 do regulamento, ou seja, da Lei Complementar 214 de 2025. Como já explicitado, no caso da apuração assistida, é necessário, então, que todas as informações obedeçam justamente no pagamento do IBS, CBS e nas suas modalidades, os artigos 48 a 52 do regulamento. Mas é necessário entender que o valor que for apurado também sempre gozará da presunção da confissão da dívida pelo contribuinte. E já como explicitado, é considerado uma dívida líquida e certa do contribuinte em relação à administração tributária. Eu gostaria de dizer que, ao encerrar esse episódio 6, que esse é um tema muito relevante. Esperamos que a sua empresa e você tenha ampliado seus conhecimentos a respeito da reforma tributária e não esqueça de mandar o seu like para nós continuarmos esse nosso projeto e até uma próxima oportunidade, quando daremos prosseguimento a outros episódios relativos à reforma tributária. Até uma próxima oportunidade
e muito obrigado pela atenção de vocês.